Olá, pessoas divinas! Eu sou a Paula Renata, também conhecida como Miss Black Divine, e vamos falar sobre o segundo episódio do Corrida das Blogueiras. Bom, gente, como vocês viram aí, esse é o segundo episódio do Corrida das Blogueiras, né? Chegamos na segunda semana, e se você não viu ainda, vai lá assistir, que tá bem legal. E tem um lounge também que saiu ontem, eu tô gravando na sexta-feira, saiu ontem, então eu vim aqui falar sobre o que eu achei do segundo episódio. Primeiro, eu estou achando que a edição tá me deixando de lado. Vou falar, porque na minha entrevista eu falei, eu só preciso aparecer. E eu não estou aparecendo, gente. Cara. Gente, eu falei tanta coisa no primeiro episódio, não mostrou. Ok, né? Eles queriam focar na briga pra engajar. E engajou, né? Porque já tá chegando a quase 1 milhão de visualizações. Mas, cara, podia ter mostrado, né? Porque aí o povo tá aí na internet falando, a Paula é apagada. Porque a Paula não sei o quê. Porque parece que a Paula tá em outro reality. Porque a Paula não faz nada. Claro! Não mostra o que eu faço. Entendeu? A segunda semana eu dei o nome no meu look, gente. Dei o nome, desculpa, amigos, friends, corriders. Mas meu look era o melhor. O meu look era o melhor. Aí ela tava muito engraçada. Mas meu look era o melhor, entendeu? Eu entreguei conceito, referência. Eu sou quem? Ego Oliver da edição. Porque eu tenho história. Eu tenho vai falar. Eu tenho estudo, entendeu? Pelo menos pelo meu look eu chamei a atenção, né? Porque já que não tô mostrando as coisas que eu falo, as coisas que eu faço. Por exemplo, na hora da prova, gente, eu me debrucei, eu fiquei sentada de perna aberta, com as costas assim, ó, fazendo o acabamento da minha anquinha, porque não cabia na mesa, porque eu peguei o óculos de maior, na hora que eu cortei, ele assim, ó, né? Aí não mostrou, eu debruçada, tinha uma câmera que ficou no chão me filmando e não mostraram. Eu até falei assim, nossa, depois dessa prova eu tenho certeza que eu tenho que voltar a praticar exercício, porque eu saí com uma dor nas costas, gente. E aí não mostrou, gente. Eu até falei na terapia hoje. Hoje foi a primeira sessão da terapia, né, que o Corrida das Blogueiras, eles fornecem pra gente, né, terapia durante esse processo, porque é necessário, né, internet. E aí eu falei sobre isso, que tipo, cara, não tô me mostrando. Sabe, eu sou tão legal, porque não mostra. Mas enfim, né, gente? Eu só queria dizer que, assim, eu amei a minha prova. Tem gente que falou, a Paula não fez nada. Não fiz nada, gente. Eu fiz 3 coisas, entendeu? A prova, eu amei a prova. Que é o upcycling, eu amo upcycling. Eu faço desde sempre upcycling. Fiz 3 coisas. Fiz uma anquinha, porque se eu fizesse só uma saia, que daria, seria muito óbvio. Porque seria só o abajur assim, né? Aí o que eu fiz? Eu cortei, dobrei o acetato, que teve uma partezinha que rachou. Tá? Porque foi acetato aquilo, gente. Não mostra? Até da foto ontem a gente fez uma live depois do lounge e ela não sabia que tinha sido um acetato. Ela achou que era só um papel, que eu tinha só virado e pronto, mas não. Quando eu cortei o tecido da cúpula, ele não era grudado no acetato. Então na hora que eu cortei, ele soltou completamente o acetato. Então o que eu fiz? Eu colei toda a volta com cola quente, ok? Aí fiz um acabamento, peguei uma fita de cetim, entendeu? Não tinha viés, peguei a fita de cetim, né? E aí se você não sabe a diferença, se você assim não é da moda, a fita de cetim, ela é uma fita reta, então ela é pra costurar coisas retas. O viés, ele é cortado no viés do tecido. Por exemplo, o tecido aí tem 2 tramas, uma assim e uma assim, uma vertical e uma horizontal, né? Aí os fios, eles vão fazendo assim para fazer o tecido. O viés, ele pega bem aqui, ó, nesse ângulo, no viés do tecido. Então, ele dá flexibilidade para um tecido que não tem, por exemplo, um tecido de algodão, enfim, um tecido que não tem ali um elastano, né? Um pouquinho de elasticidade. Então, ele dá essa elasticidade um pouco pro tecido e ele também consegue acompanhar curvas, porque você tá tirando ele daquele reto da trama dele, entendeu? E aí, como não tinha cetim, não tinha, na verdade, o viés, né? Eu peguei a fita de cetim e fui usando como se fosse um viés. Então, se você vê a minha anquinha de perto, meu amor, que não mostraram, né?
eu dobrei tanto pro lado de dentro quanto pro lado de fora, ou seja, tava aqui, ó, a barra o limite da cúpula, o cetim, que era reto, eu peguei e encaixei assim, ó. E aí tive que colar dos dois lados, entendeu? Mas como a cúpula, ela é envesada também, né? Ela tem uma curva. Na hora que eu coloquei a fita de cetim, ela não tinha curva. Então o que eu fiz? Eu tive que ir enrugando, fazendo umas mini pences na borda de cima, para não aparecer na parte de baixo, né? Pra poder dar a curva. Porque se você pega uma coisa, por exemplo, aqui, ó. Daqui é uma coisa reta. Vamos ver se tá aparecendo meu peito, né? Aqui tá uma coisa reta, né? Se você quer encurvar ela, você só vai conseguir se você fizer isso. Entendeu? Várias pencezinhas, ó. E aí você consegue botar a curva nela. Então, eu fiz desse jeito. Só que quando você faz isso, não fica um acabamento legal, sabe? Não fica um acabamento fino. Aí eu peguei toda aquela parte brilhante, que eles eram colantes autoadesivos. Eu peguei vários. E fui colando por toda essa parte onde estava a cola, ou seja, estava aqui a fita de cetim e aqui eu coloquei aquele negócio brilhante, tipo um pouquinho em cima, para não aparecer as pences que eu tinha feito. Perfeito! Acabamento perfeito! E ainda aquela fita que eu coloquei na cintura para amarrar, por, né, ser uma fita reta, quando chegou bem na pontinha, como a cúpula, ela curvou pra dentro, ficou bem feinho aqui. Então, o que eu fiz pra disfarçar, coloquei aquelas plantinhas, aquelas florzinhas. Ou seja, não dava pra ver o engruvinhado ali. Tava perfeito, maravilhoso. E não mostraram nada, gente. Nada. Entendeu? E assim, os meus looks... Pra vocês estão falando aí que eu não fiz nada. O meu look de frente, você não falava que era um abajur. E de costas, você falava. Ou seja, eu entreguei o que tinha que entregar. Por quê? A gente tinha que fazer uma coisa nova, mas ao mesmo tempo tinha que mostrar o que era o objeto original. Que assim, gente, muito difícil isso, né? Porque o upcycling não é isso, mas esse era um dos pontos da prova, né? E a única coisa que você olhava e não sabia que era um abajur era o meu leque, que inclusive o leque também era de acetato, não era de papel, tá? Inclusive tem uma parte que eu vou deixar aqui, ó, que apareceu bem pequenininho ali, eu fazia uma força, assim, até pulava na mesa pra conseguir dobrar aquele acetato, e ainda sem quebrar. Então aquilo, gente, era duro, não era papel. O meu leque não era papel, era acetato. Era plástico duro. Vocês estão entendendo? Então assim, eu arrasei, sabe? Me senti muito orgulhosa, muito, muito, muito orgulhosa, porque na faculdade foi um trauma na minha vida que eu vou falar sobre isso um dia aqui no canal. Nós tivemos um estudo sobre isso, nós tínhamos que trabalhar com não tecidos, e a gente teve um trabalho que era sobre anquinhas, e a gente tinha que usar materiais, né? Outros tipos de materiais. Na faculdade até eu usei, se eu achar a foto eu vou colocar aí pra vocês, eu usei aquela mangueirinha de chuveiro para poder fazer o meu. E da minha prova, eu também achei que ficou super legal, ficou perfeito, maravilhoso, ficou incrível. Eu fiz acabamento em tudo, na gola você vê assim, ó, o brilhinho aqui, tudo em volta, entendeu? E eu tive que, em todos os abajur que eu cortei, o tecido não era grudado no acetato, então eu tive que colar toda a volta, tá? Aí naquela parte aqui da fitinha aqui do pescoço, se você olhar a pontinha, tem também o quê? Um quadradinho de brilhinho que combina com a minha anquinha. Gente, sabe? Eu penso no acabamento, tava assim, puro suco do glamour, entendeu? Os jurados não acharam que eu fui tão criativa? Eu achei que eu fui super criativa, eu amei, eu estou orgulhosa do que eu fiz, e é o que importa. E também Mamãe Oxum, para quem eu dediquei essa prova, também amor, e é o que importa, né? E o que importa também é que eu fui salva e estou mais uma semana. E assim, naquela hora, gay, naquela hora que falaram o nome da Dakota e logo em seguida o meu, teve até uma parte que eu falei, né? Tipo, gente, mas como assim? Meus acessórios estão lindos, o cabelo tá perfeito. Eu falei isso porque eu achei que quem ia pro flop seria a Dakota e o Rafa. Então, quando me chamou, depois da Dakota e depois ainda chamou o Rafa, eu falei assim, fudeu. Aí pode falar isso na internet? Eu falei assim, lascou. Lascou, vou pro flop.
Como isso, eu fiquei indignada. Eu tô indignada! Eu tô indignado! Eu tô indignado! Ah! Aí eu não entendi muito bem, tipo, de como foi essa escolha, né? Mas aí depois, ontem eu entendi. Só ontem eu entendi. Numa live que a gente fez depois, tava a live eu, Eric, Rafa e a Dakota. E aí eu acho que foi a Dakota até que explicou sobre a Hillary ter ido pro flop. E foi porque o tecido que ela colocou na saia tava chamando mais atenção do que o próprio chapéu. Então eu acho que se ela tivesse feito uma mini saia ou um biquinizinho, ela teria se salvado, sabe? Mas como ela colocou muito tecido, infelizmente isso chamou muito mais atenção. Mas o dela tava assim, impecável, gente. Tava um acabamento bonito. Sério, parecia que ela tinha comprado aquela roupa numa loja. Tava assim, maravilhoso. Sobre quem ganhou, a Jade, eu achava sim que a Jade ia ganhar, porque ela fez muitas coisas. Eu acho que isso contou muito também. E ela soube vender bastante o peixe, né? Principalmente naquela hora que ela tirou o óculos da bolsa. Gente, foi a melhor parte. Ela falando que era pra parar de ver gente feia. Eu amei. Amei. Ali eu tinha certeza que ela ia ganhar. Antes disso, depoimento, eles perguntaram, né? Aí eu falei que achava quem tinha sido muito forte. Eli, que ela fez uma mochila e colocou zíper. E assim, não de qualquer jeito, o acabamento estava perfeito. Parecia que tinha costurado um zíper ali. Aí eu achei Eli, Eric, porque esse modelagem de calça, meu bem, eu sou modelista, se vocês não sabem. Não é fácil assim de você fazer em 2 horas e praticamente acertar a modelagem. E ele acertou. Sim, tinha uns errinhos ali de gancho, mas ele acertou, ficou incrível. Jade e eu acho que eram, assim, quem entregou as provas mais forte, né? Mas eu queria ter ganhado também. Queria, porque gente, eu me achei incrível, maravilhosa, eu entreguei muito. Entreguei horrores, tá bom? E não importa o que você acha, importa o que eu acho, tá? E daí o que? Depois de uma terapia. Depois de uma sessão de terapia, a gente fica assim, plena, tá bom? Né? Temos aí um flop, Hillary novamente. E a Isa, o da Isa, eu achei a ideia genial. Genial. Mas a execução não foi tanto, né? Porque a boca não abria. Eu acho que se a boca da bolsa dela abrisse, acho que ela também teria sido salva, sabe? Não precisava nem ser elástico, porque teve gente que falou, bota um elástico. Eu acho que ela podia ter feito assim, ter cortado espacinhos no tecido e passado assim uma fita, sabe? Porque aí na hora que ela puxasse, ia ser que nem aquelas mochilas que você puxa assim, sabe? Aquelas que são tipo uma sacolinha. E aí quando você fizesse assim, ia abrir. Então eu acho que se ela tivesse feito isso, eu acho que teria sido salva, porque a ideia eu achei bem bacana. Agora, eu deixei uma caixa de perguntas abertas lá no Instagram. Vieram bastante perguntas, então eu vou respondê-las aqui. E bora lá! Muita gente perguntou o que faltou mostrar na edição, né? Porque eu falei isso nos stories, que aconteceu muita coisa aquele dia, gente. Nós nos ajudamos muito. Porque tinha gente com muita dificuldade, então a gente tava se ajudando muito, assim, e não mostrou isso, sabe? Eu acho que teria sido legal mostrar isso daí. E vários momentos também que foram bem divertidos. Eu acho que eles poderiam ter mostrado também. Por exemplo, na prova do Rafa, né, que eles falaram que não dava pra ver que era uma bota e tudo mais, eu dei uma dica pra ele dele fazer um harness, né, tipo aqui em cima assim, com ombreira, e aqui no ombro ele colocar os saltos. Ele acabou não fazendo, né, ele não sei, eu acho que ele não teve muito essa visão de que aqui, o salto aqui no ombro poderia ficar legal, mas era pra gente ir assim, se jogar, enlouquecer, sair da caixinha, entendeu? Eu acho que teria ficado muito legal se tivesse colocado o salto aqui e tivesse feito um acabamento bem bonitinho, sabe? Na parte que ele cortou, eu acho que teria ficado incrível. E aí depois eu fiquei pensando também, aquela sainha que ele fez servia tanto na cintura dele quanto no quadril, né? Se ele tivesse colocado aqui pra cima e transformado num top, pegado uma fita do couro, colocado como alça, e aí ter colocado também o salto aqui, também teria entregado cores. E aí daria pra ver que era tudo feito do mesmo material e daria pra entender, né, que tinha vindo de um sapato.
Então, eu acho que foi isso. Eu acho que faltou esses, assim, detalhes que teriam feito talvez uma diferença nesse episódio. Mas, enfim, né? Foi a escolha deles, o que eles quiseram mostrar. Teve elogios, né? Eu estava divina nos episódios do Corrida, torcendo pra você chegar no final. Obrigada, Bia. Eu realmente estava divina. Aguarde a próxima semana, porque eu tô assim, ó. Puro luxo, gente. O puro luxo. Espero que você tenha ganhado Corrida. Você é incrível, fabulosa, maravilhosa, esplêndida. Gente, afinal, ela não foi gravada. Não sei se vocês sabem, né? Se você acompanha o Corrida desde o primeiro, afinal é ao vivo. Então, quem escolhe quem ganha é o público, tá bom? Então, não tem ainda a final gravada, porque ela é ao vivo. A pergunta aqui foi se eu tive outras ideias do que fazer quando acabou tudo. E não. Eu tinha pensado exatamente naquilo. Antes mesmo do Chris me dar o abajur, eu já estava pensando em fazer aquilo com o abajur. E ele sentiu ali a minha conexão com o abajur e me deu exatamente o que eu queria. Então eu fiz tudo que eu queria, do jeito que eu tinha pensado, e amei tudo. Aí teve outro elogio, né? Muita gente falou que amou a ideia do abajur, que não teria pensado nisso, que ficou incrível, maravilhosa. Eles falaram que eu sou perfeita. Obrigada, gente. Eu tô amando o retorno de vocês, o carinho de vocês nas redes. Tá sendo, assim, divino. Trabalhar com a internet, assim, é um sonho que eu tenho antes mesmo de internet virar um trabalho, né? Eu já falei isso várias vezes, eu vou falar isso outras vezes mais. Sempre quis ter um canal no YouTube, assim, desde os 17 anos. Então, está agora no caminho de que isso pode e vai se tornar uma realidade, está sendo incrível. Então, eu agradeço a todos vocês. Perguntaram sobre o meu look, gente, se teve alguma inspiração. E teve a Rainha Charlotte do Bridgerton, assim que fala? Enfim, da série da Netflix. Eu não assisti essa série, pra falar a verdade. Mas eu vi as imagens dessa rainha e eu fiquei, meu Deus, uma rainha rococó, negona, fazer uns penteados assim? Quero! Sou eu. E eu já tinha feito esse penteado com uma sessão de fotos com a marca de lingerie, que inclusive é a marca da lingerie que eu apareço no episódio, que é a Cancan. E tem, né, o corpetezinho, que é esse que eu tô usando agora. E aí tinha o shortinho, né, a calcinha shortinho e a liga, é dessa marca. Se você gostou, vai lá atrás da loja. Eu amei. Eu nunca tinha feito esse penteado antes desse dia, então eu fiz na hora assim. E ficou incrível. E quando eu tava pensando nos meus looks pra corrida, eu pensei, eu preciso aparecer desse jeito. Porque me fala, uma pessoa na internet que você já viu desse jeito? Não tem. Então eu tinha que aparecer. Entendeu? Eu tinha que aparecer. E apareci. E vocês amaram, eu amei também. É assim. Ai, gente, meu look favorito. Essa pergunta é do Cauã. Você estava esperançosa que ia ganhar? Sim. Eu achei que eu poderia ganhar por conta do meu acabamento. Eu acho que meu acabamento foi o melhor. Então eu acho sim que eu poderia ter ganhado. O acabamento do chapéu da Dakota tava tão feito pessoalmente quanto no vídeo? Tava, infelizmente tava. Eu terminei assim, faltando um tempinho legal pra terminar a prova. E fui tentar ajudar a Dakota a dar o acabamento no chapéu dela, porque ela estava desesperada. Mas aí também, tipo, não tinha muito mais o que fazer. Ela foi colocando a cola assim, foi apertando, né? Se vocês prestarem atenção, bem no topinho assim do chapéu, tem um biquinho, né, de boia, que ela queria dar pra lembrar a boia, né? Gente, foi assim, ela colocou a cola. Quando eu apertei aquilo, acabou o tempo. Sério. Mas tava bem feinho sim, mas a ideia eu achei bem legal. Ela falou, né, que era um chapéu de verão, mas eu acho que ela poderia falar que era um chapéu para dias de chuva, porque como era uma boia, né, expele a água, expele, assim fala, expele, né? Ela é a prova d'água, eu acho que teria sido mais interessante se ela tivesse falado que era para dias de chuva. Ou sei lá, ou tipo, pra ir pra praia, de repente começou a chover do nada na praia, pelo menos você não vai, né, molhar seu cabelinho. E aí aquela ideia das franjas, que eu achei muito bonito, também ajudaria nessa ideia da chuva, né? Porque ajudaria a proteger mais o rosto, né, da água da chuva. Como assim falaram mal do seu chapéu, que eu dei um grito de tão lindo que achei? Pois é, você não acredita? Um povo assim, que
que obviamente não tem um estudo de história, sabe? Não tem uma referência de moda. Um povo que deve ser básico, que usa calça jeans e camiseta falando que meu chapéu era feio, gente. Depois que você estudar sobre história da moda, aí você pode vir falar comigo. Gogó, você tem? Pois é. Tá me estressando, nem perdendo meu tempo com isso. Vamos fazer o seguinte. Gogó. Tem gogó, querida? Então eu não preciso estar discutindo. Entendeu porque o Rafa foi salvo? Eu entendi ontem, nessa live com os meninos e com a Dakota, que foi porque ele usou somente o sapato mesmo. Ele não colocou outro elemento que não fosse o sapato. Diferente da Hillary, que colocou tudo aquilo de tecido, né? Então eu entendi nisso, mas eu achei realmente que ele fosse pro flop, porque não dava pra ver que era um sapato, né? E o fato dele também não ter vestido também foi um problema, mas não era obrigatório usar, né, o que a gente fez. Então, se a produção liberou isso, gente, né? Se a gente pode fazer o que a produção falou, a gente faz o que a produção falou, né? Perguntaram como a Dakota foi salva antes de você. Eu acho que não tem eles não escolhem assim o primeiro a ser salvo porque é o melhor, entende? Eu acho que tem uma estratégia pra deixar um clima tenso no ar, que foi o que aconteceu, né? Porque a gente chamou a Dakota logo em seguida e aí ficou aquele climão que eu fiquei assim, não foi isso que eu pedi. Então eu acho que na verdade é uma estratégia, tipo, eles não chamam o melhor ou o pior de todos primeiro pra poder dar um clima tenso e engajar mais, sabe? Acho que é isso. Perguntaram também se todos os episódios do Corrida são gravados antes. E sim, gente, já tá tudo gravado, menos a final, que é ao vivo, que vai ser em janeiro, tá? Nós entramos no confinamento no dia 3 de outubro e ficamos 15 dias gravando. A senhorita é belíssima e tem conceito. Eu tenho conceito, muito obrigada. Eu tenho referência e, como eu falei, eu sou Ego Oliver dessa edição. Essa é boa, essa pergunta aqui, ó. Você acha que teria ganhado se eu usasse mais? Cara, eu acho que eu usei bastante. Eu acho que se eu tivesse feito qualquer outra coisa, era assim, dois extremos. Se eu desmanchasse todo o abajur, não ia dar pra ver que é um abajur, e aí isso poderia me levar pro flop. E se eu usasse o abajur da forma dele, por exemplo, para fazer uma roupa, não sei, talvez encaixar uma cúpula aqui com uma manga, eu acho que seria óbvio por conta do formato, né? Até a Nathalie falou, né, do formato, tipo, já lembrar a gola, já lembrar a saia e tudo mais. Seria óbvio, então eu acho que o que eu fiz foi perfeito, tipo, no tempo que a gente tinha pra fazer, sabe? Inclusive, a Elu fez uma live ontem e ela falou sobre isso, que se não me engano foi o sapato e o abajur, que ela falou que eram os mais difíceis. Realmente, gente, o abajur, se eu cortasse ele de qualquer outra forma, não ia dar mais pra ver que ele era uma cúpula de abajur, sabe? Então, eu acho que o que eu fiz estava bem dentro do que a prova pedia, assim. Ó, tem uma pergunta aqui que é: o que tu achou do John Drops de jurado? Senti que a edição cortou muito do que ele falou. Teve um corte ali que eu não entendi muito bem, né? Eu acho que a maioria não entendeu. Que ele ia falar uma coisa e cortaram bem na hora. Ele não foi tão legalzinho quanto mostraram, não. Não foi, gente. Não foi. Mas abafa. Abafa, abafa, abafa. Teve uma pessoa aqui falando pra eu ensinar os penteados. E eu já ensino os penteados vintage, tá? Eu vou deixar aqui em cima, se você quiser ir lá e ver. Tem uma playlist aqui no canal com todos os penteados vintage que eu já ensinei. Também vou deixar no final, tá? Se você quiser ir lá só depois. Mas é só você entrar no meu canal, ver lá as playlists. Tem a playlist de penteados vintage pra cabelos crespos e cacheados. Só desse episódio que ainda não tem, que eu ia gravar hoje, mas não vai dar tempo. Porque minha namorada tem um show e eu tenho que arrumar ela. E eu também vou no show. Mas até chegar ao próximo episódio, eu já vou ter soltado esse tutorial, tá bom? Meu cunhadinho Dan perguntou como funciona o lounge das blogueiras. Acontece pós-prova ou a produção provoca? Acontece pós-prova, tem um momento ali, acho que enquanto as meninas... Gente, tem tanta coisa que parece que apagou da minha cabeça, de verdade. Mas
Enquanto quem tá no flop faz a prova, nós estamos no lounge gravando. Quem tá no flop acaba a prova e aí já entra nessa gravação também. E aí continua a gravação, entendeu? E sim, eles provocam a gente. Até vocês viram, né? Tem umas perguntas assim bem bafas, bem polêmicas pra gente responder, né? Ele perguntou também o que eu faria de upside com os outros objetos. Com guarda-chuva, eu acho que eu teria feito talvez uma saia. Tô pensando aqui, porque teria que mostrar que é um guarda-chuva também. Eu acho que assim, eu acho que tinha também mais um de guarda-chuva, né? Porque todos os objetos tinham mais de um. Então eu teria feito uma saia ou talvez um vestido, colocar uma parte do guarda-chuva assim pra baixo, outro assim pra cima, fizesse um cinto pra cinturar, ia ficar uma coisa bem anos 40, sabe? Bem luxuoso e assim, meio que uma roupa à prova d'água. Eu acho que eu teria feito algo mais ou menos assim. Ah, e aí pensando agora de guarda-chuva, eu poderia também cortar uma parte só do tecido do guarda-chuva e ter feito um lencinho pra amarrar assim, tipo, bem vintage. Eu vou deixar aí um exemplo do que eu tô falando, que aí também completaria o look, assim, ficaria bem coisa de chuva, entendeu? Que nem a Jade falou, o sol que para o sol. Para, sol. Meu amigo Wendel falou que eu lacrei no upcycling. Obrigada, amigo, eu também achei. Houve treta interna? Nesse dia não teve, não. Nesse dia não teve treta, não. A gente tava bem assim, da paz, a gente tava bem acolhedor, né? Até teve gente que falou, nossa, que legal que esse casting tá mais maduro e não estão sendo tóxicos, né? Até que a gente acolheu a Eli, que ela ficou triste por não ter ganhado e tudo mais. Então não teve, não. Se você tá esperando briga, gente, como falaram lá na minha live de hoje, se quer briga, vai assistir outro reality, porque no corrida não é só briga, gente. Aí fala, é corrida das saboneteiras. É corrida das treteiras? Não é. É das blogueiras. Entendeu? Aí dependendo da blogueira que entra, tem as coisas que acontecem. E nesse, é isso que vai ter. Pronto. Ah, essa aqui é boa também. Tem algum relógio para vocês irem administrando tempo? Não tem relógio. Inclusive, se você estiver com relógio, isso é motivo para desclassificação, tá bom? O único tempo, assim, que a gente sabe que tá tendo é porque na voz de Deus o Rafa fala, tá faltando 1 hora, tá faltando 30 minutos, e aí a gente sabe. Mas, assim, é nós por Deus e aleluia. A pessoa perguntou por que eu acho que a edição foi injusta. Eu não acho que a edição foi injusta. Eu acho que eles poderiam ter mostrado mais, sabe? Mais da nossa conversa, das nossas risadas, mais a gente ajudando um outro. Todo mundo se ajudou ali, gente, todo mundo. Eu acho que só a Jade que ficou mais na dela e a Eli. Mas todo o resto a gente estava se ajudando muito, procurando agulha se alguém precisava. Eu ensinei a carreira, ela não estava conseguindo passar a linha da agulha. Eu falei, lambe a pontinha que aí ela fica mais firme e você consegue passar com mais facilidade. E todo mundo foi se ajudando e eu acho que eu poderia ter mostrado mais isso. Eu acho que teria ficado um episódio mais interessante, sabe? Bom, gente, então o vídeo de hoje é isso. Essa é a minha visão sobre esse segundo episódio. Queria dizer que eu tô muito feliz com toda a repercussão. Então, novamente vou agradecer vocês, tá? E, gente, tem uma coisinha que, assim, eu tô com meio receio de fazer, mas já falei na terapia hoje, entendeu? E vou fazer assim com medo mesmo. Eu quero muito continuar criando conteúdo, né? Eu quero focar nisso, quero que vire o meu trabalho, minha renda principal. Por enquanto, não tem publis, né? Não tem dinheiros entrando. Então, assim, não tem como eu focar nisso se eu preciso pagar aluguel, se eu preciso pagar na internet, né? Eu tenho que trabalhar com outra coisa pra conseguir fazer a minha criação, né? Pra conseguir criar o meu conteúdo. Então, eu vou lançar um Apoia-se. Na verdade, eu já fiz um Apoia-se há muito tempo, acho que desde o ano passado, mas eu fiquei com muito medo de divulgar, porque eu ficava pensando muito assim, nossa, mas tem tanta pessoa que precisa de mais, sabe? Eu tenho, sei lá, sonhos mais difíceis, talvez, e eu ficava pensando, sabe? Então eu não preciso fazer. Mas eu preciso sim, né? Porque eu até conversei também com o pessoal do Corrida, com os participantes, perguntei sobre isso. Tem gente que faz, né? A Eli tem, a Dakota também tem. Então eu vou tentar.
Vou tentar ir fazer o Apoia-se, até o final de semana eu vou abrir ele, divulgar, tá? Então sempre nos meus vídeos na descrição vai ter o link também. Se você quiser e puder, né, me apoiar aí nesse caminho novo de criação de conteúdo, né? Inclusive eles falaram até que era um ótimo momento de eu falar sobre isso, porque como tá aí, né, o reality tá acontecendo, eu tô tendo bastante visibilidade, né, então talvez isso ajude. Então, é isso, gente. Quem puder e quem quiser me apoiar aí agora, eu vou ficar muito, muito, muito feliz, porque, gente, eu quero tanto me dedicar a isso, de verdade, muito, 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 muito. Enquanto as publis não entram, esse é um modo que tem, né, pra gente continuar fazendo isso. E quando as publis começarem a entrar, eu penso em parar, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau. Gente, aguarde o próximo episódio de corrida, que o meu look tá assim. Se vocês gostaram dessa semana, aguarde.